foi para você chegar na estrutura do Balé Popular? Como foi esse teu primeiro contato? O primeiro foi em 77, no Circo Dança Malhada. Eu fui assistir o espetáculo, o primeiro espetáculo do balé, Brincadeiras de um Circo de Decadência, lá em Tricoreano Suassuna. Foi um momento, assim, para mim, radiante, porque eu estava com a referência do movimento armorial e, ao mesmo tempo, entrando numa casa que era a cultura popular transposta da rua para o palco. Aí foi o primeiro contato mesmo que tive com o Balé Popular do Recife, no Circo Dança Malhada, na época, na Rua da Aurora, no Recife. Certo. E aí, depois desse contato, aí foi outubro, foi até chegar? Isso foi outubro de 77, né? Depois, em abril de 78, eu fui convidado por André, porque eu já estudava cultura popular na época, era muito interessado, né, em tudo que dizia respeito ao Estado de Pernambuco e as manifestações do Estado, né? Então, desde de carnaval a carnaval. Aí, a partir daí, veio o interesse de minha parte. Eu já dançava quadrilha, né? Era brincante de quadrilha, e veio o convite para integrar o elenco do Prosopel Alto de Guerreiro. Porque nessa época isso era no Teatro Santa Isabel, né? E aí começou meus primeiros passos no Balé Popular do Recife. Quantos espetáculos você participou? Bom, eu iniciei em 78 e concluí minha trajetória em 89, né? Então, todos os espetáculos, a partir do Prosopel Alto de Guerreiro até Nordeste do Brasil, né, que fez a sua trajetória do Recife à Europa, eu tive em todos, com exceção dos que surgiram depois com o crescimento do elenco, né? Aí vieram os outros espetáculos que aí as novas gerações e as que já também participaram comigo já passaram a fazer parte desse universo que culminou com o segmento, com o movimento Balé Popular do Recife. E quais as funções que você integrava lá? Bom, fui chamado para dançar, depois me tornei uma das referências para a parte da escola do Balé Popular do Recife, né, porque eu já era pesquisador de cultura popular. E em alguns momentos também como músico, né, já que eu sou autor de uma das músicas da trilha do balé, que é o Maracatu, Nação Pernambuco, né, que fez parte da trilha sonora do Espetáculo Nordeste. E aí eu posso dizer que também dentro da estrutura do grupo eu procurei sempre fazer de tudo um pouco, né, no que diz respeito ao palco, né, que é dançar, tocar e ler bastante para não perder o meu contato com o universo teatral. E momentos inesquecíveis que passou lá? Eu tive a felicidade de participar de toda a trajetória no estado de Pernambuco, de viajar numa Kombi, na época eram duas Kombis, do Recife a Petrolina, né? Para mim esse foi o momento mais marcante, porque eu já pensava naquele momento como seria o Pernambuco, como é hoje, né? Quando você já viaja em carros com ar-condicionado, né? Hoje todo mundo com telefone celular. Eu sempre olhava para Pernambuco, né? Com um pensamento que Pernambuco falava para o mundo. E sempre me apoiei nessa frase, nesse prefixo da Rádio do Comércio, como uma referência para sempre acompanhar o estado, né, de Recife a Petrolina e de lá para cá. E aí veio depois a trajetória pelo Nordeste, né, pelas 5 regiões do Brasil, até chegar na Europa. E aí eu acho que tudo para mim foi muito marcante, porque eu sempre procurei assim, né, fazer um caminho com um princípio, meio conclusão. Então toda essa trajetória do balé para mim foi fundamental, porque até hoje eu sempre ligo, né, e até confundo um pouco, né, a minha. Então essas turnês realizadas, né, no estado, no Nordeste, no Brasil e no planeta, fez com que eu sempre, de cada período desse, cada ciclo desse, trouxesse tudo de bom que a gente adquiriu. E dentro desse período que você passou, foram 11 anos, né, mais ou menos, você lembra as pessoas que faziam parte do elenco dessa tua época? Lembro muito bem da família Madureira, o André Madureira, né, que é o diretor, a referência do Balé Popular do Recife, de Antúlio, de Ana Madureira, de Antero, de Binho, de Bano,
Aí vem Romy Chagas, enfim, do primeiro elenco, João Paulo, Edivaldo, agora esqueci o sobrenome, se é Matias, mas acertei, né? Ângela, não pode deixar de faltar nesse elenco, Silvia, Lena, Dilcine Baracho. Como vocês me pegaram de surpresa, eu tenho que anotar alguns nomes. Mas esse eu lembro, né? Aí depois, né, veio Ivan Torres, Felipe, Amélia, que hoje continuam comigo na São Pernambuco, né? E uma quantidade de gente que eu tenho todo mundo anotado, porque já estou com a idade já aumentando, e para não esquecer, anotei o nome de todo mundo. Então, assim, esses são os que eu lembro aqui, né, que veio no momento. E para você, dentro da tua história, qual foi a influência? Bom, o movimento armorial, para mim, é a maior influência, né? Porque eu já com o quinteto armorial, com o trio romançal, com a orquestra armorial, que era uma outra direção, mas que tocava uma música do Nordeste que, para mim, é o movimento que mais assim, despertou o Brasil para buscar, né, a sua verdadeira identidade nessa linguagem, desde o universo cultural ao que você fazer com arte. Então, foi a referência. E, evidentemente, o Balé Popular do Recife, porque ele teve essa competência, né, de levar a cultura popular do chão para o palco. E depois eu descobri que se chama-se Comédia dell'arte, né? Aí fiquei ainda mais entusiasmado, porque eu passei a ter uma linguagem técnica, né, de cênica, para trabalhar, que hoje eu, assim, me vejo muita propriedade dentro dela. Mas eu acho que a questão, né, da trilogia, que é o movimento armorial, né, que é a cultura na rua, né, o movimento armorial e o Balé Popular do Recife, formou o tripé, né, que culminou com essa vivência que até hoje eu conduzo vida fora. E o que é que o Balé Popular representa para você? O balé representa a maior escola de cultura popular que eu passei, né? Porque lá eu tive, se eu já gostava de ler sobre tudo que dizia respeito à cultura brasileira, lá eu aprendi a tratar desse universo tanto do ponto de vista teórico como prático, né? E por tudo que o grupo conseguiu para Pernambuco, que foi assim, a companhia de cultura popular que viajou o país todo, que levou essa cultura para o mundo todo, que deu um significado, né, de brasilidade a partir de Pernambuco ao país, né, com tudo que ele tem de maravilha, né, em suas 5 regiões. Mas o Balé Popular do Recife, ele consegue isso, né, ele conseguiu isso na minha fase e continuou com as gerações que vieram em seguida. Você, quando falou das viagens, né, mais ou menos já orientou as viagens que fez, mas falou Europa em geral. Quais os países que você foi com o balé? Bom, Portugal, Espanha, França, isso da Europa, assim, que eu lembre, assim, de princípio. Mas teve para mim uma das maiores viagens que foi para Israel. Foi a primeira que marcou, e já foi assim, e foi interessante, porque a gente foi para Israel, mas fez conexão em Lisboa, né? E que era um país que eu queria conhecer muito pela nossa descendência, né? Pela nossa fala. E foi muito marcante essa viagem, porque eu ali conheci, né? Eu vi entender melhor. Até pelo contato que eu tive com o pessoal da África, com os angolanos. E nesse período eu tinha uma visão de África muito pelo que eu via dizer. Ali não. Ali eu tive em Maria João, que era uma angolana, e em Joaquim, o que era Angola, né, na época, vivendo um período de guerra muito sangrenta. E comecei a reinventar, né, a história do Brasil a partir do índio, depois da fala da língua portuguesa e dos povos negros, com uma história muito apropriada, e também vendo pessoas como Solano Trindade, que na época era uma referência muito forte, porque ele foi quem levou a cultura popular para a Europa, né? Como poeta, teatrólogo, Abdias Nascimento, enfim, ouvi as várias opiniões, até chegar na minha vivência como militante cultural até hoje.
Fala um pouquinho mais sobre essa viagem para Israel. Bom, a viagem para Israel foi marcante porque nessa época eu gostava muito com Antero de conhecer lugares sagrados, né? Então, me lembro de uma viagem que a gente fez para Belém. A gente levantou, não falou nada para ninguém, a gente saiu para conhecer a cidade que é berço, né, da civilização cristã. E a gente saiu, né, e foi interessante, porque a gente não conhecia. Ele falava inglês, mas eu não falava nada na época, né? E chegando, a gente saiu de Tel Aviv para Jerusalém. E quando chegou lá, a gente confundiu Belém com Betânia. Aí a gente voltou para Tel Aviv e teve a sorte de encontrar com duas pessoas no ônibus que disse que estavam voltando para Jerusalém. A gente pegou uma carona com eles de volta. Aí chegou em Jerusalém, a gente pegou, me lembro, uma limousine nessa época. Aí chegou em Belém, né? Aí sim, a gente conheceu a Basílica da Natividade. Voltou para Jerusalém porque a gente tinha espetáculo em Jerusalém à noite do Balé Popular. E para mim ali foi muito marcante, porque nessas viagens sagradas, eu me lembro que a gente começou em Pernambuco, em São Severino do Ramo, né? E uma das últimas que eu fiz, aí já foi no Nação Pernambuco, foi para Juazeiro do Norte, lá no Ceará. Mais uma lembrança que eu trago muito forte, de Guega, inclusive, que chegou a tocar também no Nação Pernambuco, era que ele tinha essa coisa que eu tinha, né, de família, de ir para lugares assim, né, lugares sagrados, né. E em Israel o lugar foi Belém, a Basílica da Natividade. E você também foi para Peru e Argentina? Para a Argentina fui. Aí sim, teve a viagem para a Argentina, né, tiveram, enfim, a Argentina foi muito marcante porque é América do Sul, né. Eu sempre gostei muito de identificar o que a gente fazia pelos continentes, né? Só que a gente já foi para a Argentina depois da Europa. A Europa foi o grande, digamos assim, né, o primeiro canal, né, para conhecer o mundo. E de lá para cá veio o meu afastamento do grupo, né, no período apropriado, mas sempre acompanhando, e depois a gente chegou a fazer uma turnê também juntos, né, no Nordeste. Então, uma expressão ou uma frase, o que é que você poderia falar sobre o Balé Popular do Recife? Bom, o balé é uma relação de amor artístico que fica para toda a vida, porque foi ali que eu disse, isso eu quero fazer na minha vida, e faço até hoje. Então eu diria que é a primeira relação de amor profundo artístico foi com o Balé Popular do Recife. Você fez parte do balé e depois você saiu do balé para ser quem? Quem é você? Bom, eu saí para construir um projeto musical que hoje é o Maracatu Nação Pernambuco. Por naquela época, já na Europa, né, essa necessidade da gente ter em Pernambuco um projeto feito a partir da percussão, né, que identificasse também na linguagem artística o que seria um trabalho de rua, uma dimensão carnavalesca, que foi a nossa primeira saída, né, pela Jorge de Olinda, né, tendo a Casa de Filipe como sede fundamental, né, dessa saída, e depois continuou por outros anos, né. E aí então eu parti para desenvolver toda a minha musicalidade que eu já tinha. Já desenvolvia antes, né? E com o Nação Pernambuco, eu então parti para fazer esse trabalho, que até hoje eu continuo trabalhando muito nessa questão da música percussiva de Pernambuco com uma linguagem que eu chamo de arte pernambucana. Então, Bernardino é o que eu assino na carteira, na carteira de identidade, e é o nome de batismo, né? E aí depois vem com o estudo dentro da questão do maracatu, né? Das origens de família, né, a ligação da gente com a Irmandade do Rosário, os Pretos, que permanece até hoje. Então aí vem o porquê contramestre, né, Bernardo Contramestre. Porque na cultura cristã você tem o Cristo como referência, então é o mestre. Então aí vem a minha identidade da personagem, né, no maracatu, que é Bernardo Contramestre, que responde pelo projeto musical do grupo. Então eu diria que Bernardino é o ator e Bernardo é a personagem. E o Maracatu Nação Pernambuco, ele é um filhote do balé? Ele é descendente direto, né?
porque ainda hoje eu tenho, desse período, tenho a Amélia como amiga e companheira de trabalho, e eu sempre costumo dizer o seguinte: quem está lá hoje só sai quando morrer, né? Do elenco histórico, né? Porque acho que ninguém vai brigar, mas isso porque diz Pernambuco a gente briga muito, né? A gente sempre procura hoje buscar força para que essa geração que é a grande responsável por todo esse universo de informação que Pernambuco hoje produz, eu acho que essa geração ela tem que estar cada vez mais aliada e consciente do que vai fazer daqui para frente, né? Por exemplo, quando eu hoje passo pelo Recife e vejo todo mundo batendo alfaia, eu digo, meu Deus, um dia isso aí era uma coisa que ninguém nem olhava, né? Porque Maracatu, nesse período, era tido como na época eram 7 a 8 grupos, e aí realmente hoje você vê um pessoal bonito, né? Jovem, no dia de domingo batendo tambor em quase todo o Recife. Isso eu diria que é fruto de uma revolução cultural, né, que tem como um dos principais atores o Balé Popular do Recife e o Maracatu Nação Pernambuco. Como foi estar em cena pai e filho? Né? Porque o Balé Popular do Recife e o Nação já fizeram alguns trabalhos juntos. Como é que era isso? Eu acho que é uma parceria que eu tenho ainda saudade que continue, né? Porque o balé como o maior referencial de dança popular do Estado, né, por tudo que realizou no campo da pesquisa, né, de gerações que passaram por lá, e depois o Maracatu Nação Pernambuco como um projeto também que tem já 27 anos, a gente vai fazer em 2016, inclusive esse ano faz 30 anos que a gente subiu no palco, eu, a Amélia, que está aqui com a gente, para tocar a música Nação Pernambuco, né? Então, e que foi feita e depois aproveitada, né, na trilha sonora do Balé Popular do Recife, e para mim a consagração, porque aí eu até estava escrevendo ontem sobre uma viagem que a gente fez para La Coruña, na Espanha, para inaugurar a Praça Recife, né, que lá a gente fez essa inauguração, e aqui essa praça seria, nem sei se é mais hoje, porque com essa história de mudança de governo, ela era ali em Boa Viagem, acho que no segundo jardim Boa Viagem, né, que para onde eu moro do Pina, para mim é o primeiro, eu sempre confundo aqueles dois jardins, né, eu sei que e era lá, a Praça La Coruña, e hoje eu tenho a felicidade de escrever isso em poesia, né, para tambor, né, na linguagem que a gente toca. Aí eu estava lembrando desses detalhes todos, inclusive desse momento que a gente sempre fez, que eram essas pontes culturais, que ninguém nunca tomou conhecimento disso. Se a gente não escrever isso, né, onde a gente teve, tudo que a gente fez, eu acho que o Estado, segundo o poeta Castro Pena Filho, sempre foi ingrato para a cultura e para seus artistas, né, e talvez esse seja um péssimo legado, né, que a gente tem, enquanto militantes de um Estado que é, ao meu ver, o maior cenário dos povos do mundo, que é que você vê o caboclinho no carnaval, né? Eu acho que isso é uma coisa que o mundo todo, quando vem para cá e vê isso, se emociona. Você vê o frevo, né, como um elemento de ligação de tudo quanto é cultura do mundo, e você vê o maracatu. E sempre assim, né? Você tem o caboclinho, você tem sempre o caboclinho, a tribo de índio, você tem o frevo, o clube de frevo, a troça, né? Tem o bloco de frevo. O maracatu você tem o baque virado, tem o baque solto, mas também tem o congo, tem a cambinda, que a gente quando está no meio, né? Quem vai, por exemplo, lá no Cruzeiro do Forte, vê que lá é uma cambinda, né? Que toca um maracatu totalmente diferente. Mas a gente que faz a cena percebe e executa isso, né? Muita gente que só escreve não sabe disso, né? E graças a Deus a gente tem esse cuidado. Até me lembro às vezes de Felipe, quando eu vou lá na Avenida do Forte, Felipe, sempre eu vou lá visitar os amigos, aí eu me lembro daquela cena que a gente passou com o Balé Popular do Recife, a gente foi tocar lá, né, e depois tocou o Cruzeiro do Forte. Aí era a comunidade toda dançando um maracatu misturado com funk, que até hoje a gente não sabe como é que eles conseguem fazer aquele tipo de dança. Então, pra gente, foram momentos marcantes que até hoje eu trago com muita saudade, né, mas também vivenciando cada cena através da música. Queria falar da importância que a gente hoje tem de fazer documentos que testemunham do nosso legado, né? Eu sempre costumo dizer que se o artista não fizer isso, se a gente não tiver aliados, né, com uma classe política para fazer essas ações,
a gente vai deixar para trás, para mim, a maior revolução que Pernambuco fez, que foi construir, a partir da rua, o seu patrimônio imaterial, né, cultural. Então, é agradecer, né, por esse momento e dizer que a gente está sempre disponível a escutá-los. Bom, eu tenho aqui um autógrafo de Ariano Suassuna, acho que é o único que eu tenho na vida, né, porque eu sempre fui assim, de olhar as pessoas, admirá-las, mas nunca fui de... Então, o que é que acontece? Ele colocou: para Bernardino, que como eu, gosto da cultura popular brasileira, o abraço de Ariano Suassuna, Recife, 14 e 10 de 1977, estreia do Circo Dança Malhada. Aí foi quando começou a minha relação de amor com o Balé Popular do Recife.